Então, mãe hoje é um fardo. A casa é pesada. É um peso. O trabalho não. O relatório que o chefe te cobra não é pesado. Você ser cobrado por um chefe não é pesado. Um colega está querendo tomar o seu lugar. Isso não é pesado. A maternidade é um fardo. Porque estão te vendendo e você está comprando. Juliana, vamos falar primeiro então sobre relacionamento Tá, dos pais, tá. entre os dois ali, porque o que você falou aí foi fenomenal. Chesterton fala muito sobre isso, que você não se importa de levar uma bronca federal do seu chefe, mas quando o marido fala alguma coisa, aí pronto, já tem mil motivos para ficar sem conversar e para estressar e às vezes até para separar, Uhum. né? Como é aprender a ser uma esposa e essa tolerância, né? Às vezes até em prol da família mesmo, porque você falou na hora que eu vi a lágrima do meu filho correr, mas eu estava pensando em mim. E às vezes a gente precisa olhar para os outros, porque ser mãe é cuidar de corações. Sim, sim. Né? Você tá cuidando de corações. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa vida de esposa, porque você é um modelo. Eles reproduzirão Sim. ou detestarão Sim. e se livrarão daquilo. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Exato. isso, sobre esse papel de esposa. E assim, eu posso falar de onde eu vim, né? Eu sei o que Você viveu muita coisa, você vai trazer muita coisa boa aí. eu digo assim, quando eu ministro, né? Ministro muito em retiro para mulheres, e eu falo muito, eu sei o que eu vivi. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Eu estava caminhando para um terceiro divórcio, porque eu era essa mulher. Né? Eu faço, eu resolvo, eu, né? E os nossos filhos assistem e repetem o eu, né? Quando eu entendi esse papel de submissão, o Kleber e eu, nós falamos uma coisa muito interessante. A gente fala que a gente não converteu, que a gente entendeu. Porque a gente entende muda a chave, entende vira a chave, né? Um entendimento. E em relação a ser esposa, eu entendi essa coisa da submissão, de entender que ele está debaixo do cabeça, ele é um homem de Cristo. Então eu tenho que olhar para ele, mas nós temos uma coisa muito de viver em acordo. Nossos filhos vêm muito, a gente anda como um grande bloco. Então não tem falar comigo e falar com ele. Ele vai falar comigo e falar com ele é a mesma coisa, a decisão é a mesma, porque nós estamos caminhando como um bloco, porque nós estamos sempre muito conversando. Mas eu precisei morrer. Eu, Juliana, precisei morrer para tudo aquilo que eu era. Muita certeza, eu tinha muita certeza, muita resposta pronta, muita indignação. E o Espírito Santo foi me moldando, porque quando você começa a entrar em comunhão com ele, ele vai te dando domínio próprio, ele vai moldando você. Né? Então, quantas vezes eu tenho cenas que vão marcando a gente, né? E eu lembro de um dia do Kleber subir, o consultório dele é lá em casa, a gente mora numa casa e ele trabalha lá. Eu lembro que ele subiu e eu fiz uma pergunta, ele me deu uma resposta atravessada. E a gente tem, né? Porque a gente tem que ser consciente e intencional nesse lugar das respostas, né? Porque o automático da gente, ele não é muito bom. As nossas reações, né? Até ser moldado. E eu lembro que eu engoli, como se o Espírito Santo dissesse assim, olha, escuta. Porque a Juliana antigamente diria o quê? Mas não falei nada. Precisa falar assim comigo? Esse é jeito de falar comigo? A gente se prepara para a defesa, se prepara para o ataque, né? Porque a gente não vai engolir isso. Eu lembro que eu calei, eu fiquei calada, e eu lembro que não deu 2 minutos, ele falou assim, como foi difícil lembrar as coisas para mim. E naquele momento, o Espírito Santo ministrou muito. Quer dizer, se eu tivesse respondido, ele não teria tido espaço, assim como muitas vezes nossos filhos não têm, de dizer quanto ele estava chateado. Porque, quer dizer, não era comigo, não era pessoal. Era ele com toda a dificuldade dele. Naquele momento eu consegui entender muito claramente o meu papel, sabe? E eu falei, senta aqui, vamos conversar. Porque aí não era mais sobre mim. Mas a Juliana de antigamente não aceitaria nunca isso, sabe? Então eu acho que ser esposa, esse morrer, esse servir, esse amar, é porque assim, demora um pouco para a gente ver o resultado disso. O Espírito Santo trabalha muito na gente nesse sentido, né? E hoje eu vejo muito o resultado dele, falar assim, faz isso. E às vezes a gente não quer fazer. E eu falo, tá bom, eu vou fazer. E eu agradeço porque eu tô fazendo. Mudou a minha vida. E de que maneira essa nova Juliana mudou a atmosfera da casa? Total. Eu estava sentada, antes de vir para cá, sentada no sofá, fui assistir um episódio de The Chosen, estava lá assistindo. Muito bom. Todos à minha volta.
Eu tenho 5, não tenho adolescentes, né? Tenho 2 adultos e 4 adolescentes. Todos, um no meu colo. Eu falei, não, tipo assim, sai de cima de mim. Mas eles, porque isso atrai. Quem gosta de ficar no ambiente caótico, de discussão, de competição? Porque a gente vive, o casamento hoje em dia é uma competição. Eu nunca me esqueço de eu postei uma vez falando que quando eu faço a minha cama, eu oro muito para aquele lugar. Né? Para que seja um lugar de muita comunicação, de muita comunhão. Porque é na cama, quando a gente deita, que a gente conversa muita coisa, que a gente alinha, que a gente ri. E aí um seguidor falou assim, mas você faz a cama todos os dias? Ele não dorme também? Isso logo no começo da minha transição, porque eu tive que passar por uma transição muito grande nas redes sociais. Porque eu era aquela que postava foto de biquíni, a blogueira, a independente, né? E eu converti. De repente começou Jesus, submissão. Então houve uma troca. Eu perdi 40 mil seguidores em muito pouco tempo, por exemplo. Nossa. Foi. Porque houve uma troca muito grande, porque eu passei a não negociar. Não me interessa, perder todos, né? E aí eu lembro que ainda ficaram alguns remanescentes ali dizendo, mas por que você lava a louça? Ele não comeu também? Então você vê que elas vivem nesse ambiente de competição. Como é que um ambiente de competição pode ser um ambiente bom? Como é que é um lar? Como é que um filho sai da escola e volta para este lugar? Não quer voltar. Como é que um homem sai do trabalho e quer voltar para este lugar? Não quer voltar.